O negócio é o seguinte. Apesar de eu ser um grande crítico das lutas de One Piece e já ter feito 2 vídeos aqui no canal explicando por que eu acho que a grande parte delas são ruins, obviamente existem certos combates que eu acho bem feitos. E um exemplo deles é Zoro vs Mr. One lá no arco de Alabasta. Pra mim até hoje esse é o melhor combate do Zoro e um dos meus favoritos da obra inteira. Só que eu achar que essa luta é a melhor do personagem até hoje evidencia um problema. Porque assim, essa luta aconteceu em 2001. E desde então eu não acho que Eiichiro Oda conseguiu fazer uma melhor. Na verdade, eu acho que ao passar do tempo as coisas foram piorando. Então no vídeo de hoje eu quero tentar explorar com vocês o que eu acho que faz as lutas do nosso preconceituoso favorito serem tão fracas e por que a sua última boa luta aconteceu antes mesmo de eu, e provavelmente a maioria de vocês também, nem termos nascido. Mas antes, eu só preciso deixar claro aqui que tudo o que eu vou falar nesse vídeo se refere ao mangá, beleza? O meu maior interesse é ver como o autor original lida com essas questões. Então, nessa discussão, eu não vou levar em consideração o anime, beleza? Dito isso, podemos continuar. Bom, antes da gente ir para as lutas do Zoro que eu considero ruim, eu acho que faz sentido a gente começar falando da sua melhor luta, para entender por que ela é boa e assim a gente já consegue entender melhor também o que falta nas outras. Logo de cara, eu acho que o Oda já inicia o confronto de uma forma muito boa. Eu gosto muito como o Zoro admite ser incapaz de derrotar o adversário por não ter a habilidade de conseguir cortar metal, mas logo depois diz que estava esperando um momento como esse, onde ele ficasse encurralado para conseguir ficar mais forte, e finaliza falando que quando a luta terminar, ele será alguém capaz de cortar até ferro. Esse é um começo muito bom porque ele estabelece logo de cara a dinâmica da batalha, o obstáculo e a adversidade que o personagem vai ter que superar, e você fica animado querendo descobrir como que ele vai fazer isso. Agora, quando a luta se inicia de fato, algo que me chamou bastante atenção foi como a coreografia dela é bem feita. Esse é um aspecto que geralmente é meio mediano para fraco nas lutas de One Piece, mas aqui, surpreendentemente, eu achei bem feito. Como a gente vai ver mais pra frente, algumas das lutas do Zoro são muito baseadas em clash de espadas e desvio ou acertos de golpes de uma forma muito sem graça. Não tem nada que deixe a leitura muito entusiasmante. Mas nessa luta aqui é diferente. Você sente que há uma preocupação real do personagem em desviar dos ataques e impedi-los de o atingir. É realmente uma coreografia de luta, e não apenas golpes aleatórios ou espadas batendo umas contra as outras toda hora para tentar passar a intenção de um confronto real. O autor consegue mostrar que há uma intenção em cada movimento, em cada investida e em cada desvio. E isso pode parecer um detalhe meio bobo, mas uma boa coreografia adiciona muito à experiência. Tanto que nas lutas seguintes, quando a coreografia é sem graça, você sente a diferença. Parece que tá faltando alguma coisa. E além disso, nós temos um momento que pra mim é o que torna essa luta a melhor do Zoro, que é ele lembrando da lição que o seu mestre o passou quando ele ainda era uma criança. O espadachim que não corta nada, consegue cortar até metal. Eu gosto muito dessa parte porque adiciona mais relevância ao combate. O Zoro não está apenas derrotando alguém muito forte, ele também está se tornando um espadachim melhor, alcançando um novo nível. E isso é essencial para a jornada do personagem na obra. Afinal de contas, o seu sonho é se tornar o melhor espadachim de todos. Isso é outra coisa que eu acho que faz muita falta em algumas das suas lutas posteriores. E eu também acho legal como ele não derrota o adversário imediatamente. Há uma dificuldade em colocar em prática essa nova habilidade dele, tanto que ele quase morre no processo. E só um parênteses aqui, essa é a única parte que me incomoda um pouco na luta. Os personagens em One Piece às vezes parecem ser imortais. Eles tomam golpes que claramente os deixariam incapacitados, mas logo em seguida se levantam e agem como se nada demais tivesse acontecido. Isso é algo que eu acho bem paia, mas enfim, esse é um assunto que eu pretendo tratar melhor em outro vídeo. O importante aqui é que, eventualmente, o Zoro finalmente consegue entrar nesse estado onde é capaz de cortar até ferro. E eu acho bem legal como o Oda mostra o personagem em um estado de clareza, conseguindo ouvir a respiração das coisas ao seu redor. E quando ele vai pra cima do Mr. One, usando apenas uma espada, finalmente ele consegue atingir o inimigo. E leva melhor numa página linda.
Pra mim, esse é de longe o melhor combate do Zoro. Ele é curto, impulsiona o desenvolvimento do personagem, tem uma boa coreografia, um obstáculo que deixa tudo mais interessante, que te instiga a continuar lendo, e uma finalização icônica. Mas o triste é que, como eu disse no começo, essa é uma luta de 2001. Provavelmente ninguém que tá vendo esse vídeo aqui era nascido nessa época. E sinceramente, eu acho que, no mangá pelo menos, nenhum outro combate do Zoro consegue ser tão bom quanto esse de Alabasta. E pra provar o meu ponto, agora sim a gente vai para suas outras lutas, os seus combates mais aclamados, que alguns podem achar legal, mas que eu, sendo sincero, acho bem sem graça. Se a gente pega, por exemplo, Kaku vs Zoro em Enies Lobby, a estrutura narrativa da luta é bateção de espada e os personagens desviando dos golpes, mas não daquela forma bem coreografada que eu descrevi agora há pouco. Aqui é muito mais truncado, não tem uma boa fluidez, os ataques parecem de um RPG de turno. A única coisa que é legal desse combate é a comédia, que eu acho que o Oda sempre sabe fazer muito bem. O Zoro usando o Sogeking como espada e depois o Kaku se tornando um cubo é maravilhoso. Junto com o Bug Carro, eu diria que essa é a segunda melhor transformação da obra inteira. Só que tirando isso, a luta não tem muita coisa. E o pior pra mim é a forma como o Oda termina o combate, com o Zoro dando aquele ataque Azura que não tem qualquer ressonância com nada do personagem. Talvez exista alguma simbologia mitológica ligada ao conceito dele que eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que isso é um power-up sem sentido. Se contra o Mr. One a sua evolução está ligada a algo extremamente pessoal e que se conecta diretamente ao seu sonho, aqui ele só lança um novo ataque aleatório super poderoso, o que não é algo fora do padrão de One Piece, até porque o próprio Luffy também faz a mesma coisa nesse arco, mas isso também não faz com que esse momento seja melhor. Além de que também não tem construção nenhuma para essa finalização, o Oda só resolveu que era hora de terminar o combate e fez o personagem dar o golpe final. Em Thriller Bark nós temos Zoro vs Ryuma, que no papel poderia ser uma das lutas mais interessantes do espadachim do Chapéu de Palha. Só que na prática, ela também é bem sem sal. A coreografia continua sem graça, só com os dois personagens batendo espada e desviando de golpes aleatórios mais uma vez. Mas pelo menos essa aqui tem alguns aspectos interessantes, como a forma que os personagens passeiam pelo cenário e vão o destruindo enquanto lutam. Eu não acho que isso é o suficiente para dizer que a luta é muito boa, mas eu devo admitir que eu achei bem legal como o Oda usa o local onde eles estão como um elemento importante para o confronto. Eu não vou negar que dá uma dinamicidade bacana. Um outro ponto positivo, que nem sempre acontece em outros momentos, é a duração do embate. A luta dura apenas um capítulo, então ela não sofre daquela chatice do Oda ir alternando entre storylines, fazendo com que o combate se estenda por diversos capítulos. Pelo menos ele é bem direto ao ponto, e a finalização é muito bonita. Algo que eu tenho que admitir é que o Oda sabe fazer uma boa página de encerramento pro Zoro. Basicamente, é sempre muito bonito. E como exemplo final, eu tenho que trazer aqui Zoro vs King, que eu acredito que muitos consideram ser uma das melhores lutas do personagem, se não a melhor, principalmente por conta do anime. Sem dúvida nenhuma, a Toei Animation aqui mandou muito. Mas sendo bem sincero, eu devo admitir que eu me surpreendi bastante revisitando essa luta no mangá. Ela é bem melhor do que eu imaginava. E o engraçado é que muitos dos elementos que a tornam bacana são justamente os mesmos que fazem a luta contra o Mr. One ser boa. Então você tem o Zoro contra um inimigo que ele não consegue causar dano normalmente, e ele tendo que descobrir uma forma de conseguir atingir o adversário. Junto disso, também há todo o conflito dele com a sua nova espada Enma, que o leva a relembrar memórias de um passado distante, quando ele ainda era uma criança. A grande diferença é que aqui em Wano, ele não decifra a forma de vencer o inimigo por conta dessa lembrança. Ela serve mais para desenvolver o relacionamento do personagem com a sua nova espada, o que eu acho legal. Para mim é interessante o Oda mostrar que as espadas também têm uma personalidade, e que há uma relação entre elas e o seu portador. É uma ideia muito mais legal do que se elas fossem apenas armas comuns sem nenhum tipo de particularidade. Mas enfim, um último detalhe que eu gosto bastante no final da luta é como os personagens compartilham promessas parecidas com seus respectivos capitães. Assim como Zoro, o King também fez uma promessa de que nunca perderia nenhuma luta, com a vontade de transformar o Kaido no rei dos piratas. E em contrapartida, o espadachim do Chapéu de Palha relembra a sua promessa ao Luffy, e termina dizendo que se necessário, se tornará até o rei do inferno para ajudar o amigo. Os dois meio que são espelho um do outro na forma como enxergam o capitão do seu bando. Isso deixa o resultado da luta mais interessante. Porém, dito tudo isso, eu não acho que esse combate consegue ser tão bom quanto o de Alabasta.
E eu explico por quê. Primeiro, a coreografia continua bem ruinzinha e sem graça. Esse é um aspecto que eu realmente acho que o Oda só desistiu de tentar. E principalmente em Onigashima, onde tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é de se surpreender que esse não foi um aspecto que ele deu muita atenção. Segundo, que a parte do Zoro não conseguir atingir o King é resolvida meio que de qualquer jeito também. Ele literalmente de um capítulo pro outro simplesmente percebe que quando a chama nas costas apaga, ele consegue atacar sem muito mistério. Então não tem um desfecho muito satisfatório para esse obstáculo. Aí ele acerta um golpe e depois dá o ataque final que acaba com a luta. Então, resumindo, como combate, porradaria, trocação franca, eu não acho que essa luta é grandes coisas. Ela ainda é legal, mas não por conta dos elementos de combate, sabe? Então eu definitivamente não diria que ela é melhor do que a de Alabasta. E sinceramente, a esse ponto da história de One Piece, depois de 24 anos, eu não acho que a gente vai ter uma luta melhor do Zoro. Eu acho que ninguém que acompanha o mangá recentemente aí vai discordar de que a parte de luta definitivamente não é o maior foco do Oda nos últimos tempos, né? Ele não aparenta estar demonstrando muito esforço nessa parte, até porque ele tem muitas outras coisas pra resolver. Então assim, eu acho que até o fim de One Piece, essa ainda vai ser a melhor luta do espadachim do Chapéu de Palha. Mas enfim, o que vocês acham? Concordam, discordam do que eu disse? Fiquem à vontade para deixar suas opiniões aí nos comentários. Só lembrando para ser respeitoso, não é mesmo? Se você vier me xingando e, é muito histérico, você vai ser banido, beleza? Não se esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal e se você curte meu conteúdo e quer acesso a conteúdos exclusivos, se torne membro, apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? No mais é isso, bebam água porque é importante e tamo junto.